Os vereadores Clóvis de Paulo, presidente da Câmara Municipal, e vereador Gilberto Vieira de Melo estiveram participando no município de Tangara da Serra da segunda reunião da Frente Parlamentar Regional, que conta com a participação de vereadores de mais de 22 municípios, que compõem a região Alto do Rio Paraguai e Chapadão do Parecis, somando cerca de 200 parlamentares. O presidente da Câmara de Tangara da Serra, Silvio Somavila, destacou que unidos os vereadores terão mais voz e serão mais ouvidos pelos poderes constituídos, criando, por exemplo, uma associação para maior representatividade e assim discutir questões políticas, sociais, ambientais, econômica, questão de segurança pública e turístico. Na realidade, quanto mais perto, mais próximo nós estivermos, o nosso relacionamento interpessoal faz com que o conteúdo processado nesse relacionamento acaba buscando sempre um interesse comum. E é para isso que nós fomos eleitos, somos os representantes destes municípios, a conexão direta com a sociedade, com a população, inclusive até corrigir conceitos equivocados em relação ao poder legislativo. Há quem diga e quem acaba levando informações distorcidas para a população, para a comunidade, que o poder legislativo está submetido, está submisso, ou está numa hierarquia abaixo do poder executivo e assim sucessivamente. Pelo contrário, o poder legislativo ele pertence ao povo, à população. O poder executivo é o gerenciamento que vai fazer tudo aquilo que o poder legislativo autorizar. Se o poder legislativo não autorizar, o poder executivo não tem o que executar. Ah, mas o orçamento é o poder executivo. Sim, a peça orçamentária é o poder executivo, mas quem aprova a peça ou não é o poder legislativo. Daí a necessidade e a importância de nós estarmos conectados com quem? Com o povo, com a população, com a comunidade, para absorver um catalisador, na verdade, de tudo aquilo que pensa, que sente a população e colocarmos isso em prática na representação, na formulação das leis, mas na fiscalização, o que é muito interessante. E outra confusão que se passa também em relação ao poder legislativo é o poder da investigação. Há um alvoroço quando você aumenta um pouco mais o grau de investigação. E nós só somos investigadores no momento que nós tivermos comissões especiais, no momento que tiver um foco para essa investigação. Até ali nós somos fiscalizadores. E na fiscalização nós temos muitas portas fechadas, dificuldades, enrolação para apresentar documentos e informações, e assim sucessivamente. Eu estou falando somente de alguns problemas que enfrenta, infelizmente, o Poder Legislativo, patrocinado, não em todos os municípios, não estou falando que é Campo Novo, que é Tangará, mas em alguns municípios, patrocinado pelo próprio Executivo, eu diminuo o poder de fogo do Poder Legislativo para mais fácil poder manipulá-lo ou negociar e assim sucessivamente. Quem perde com isso? A população, a sociedade. Daí a necessidade de nos unirmos para partilharmos alegrias e tristezas também. Mas mais aqui especificamente, esta formulação desta entidade é justamente para nós processarmos aquilo que de bom cada município está fazendo, para que somado a isso nós possamos buscar em todos os ramos, em todos os setores, uma verdadeira integração. Estamos animados porque a cada reunião, a cada encontro, mais otimismo é colocado à mesa, entusiasmo por parte de alguns municípios. Campo Novo queria parabenizar aqui porque está à frente, ano-luz, em relação a esse assunto, porque já tem feito sozinho, inclusive, vários eventos que nós precisamos copiar. O Fórum de Vereadores já aconteceu em 2014, estou correto? 2014 nós participamos e estamos vivendo ainda oxigenados daquele encontro, onde foi levados técnicos profissionais que acabaram chacoalhando, tirando um pouco a poeira que existe em relação aos nossos sonhos, levando em consideração as dificuldades. Muitas vezes a gente acaba desanimando um pouco, animando, se reanimando, mas o mais importante é que há essa predisposição de todos nas representações desses municípios para que a gente possa se unir e verdadeiramente se construir uma integração em todos aqueles pontos que sejam comuns para a região, para o município e, consequentemente, quem vai ganhar com isso é a população. Durante essa reunião, tu usou uma frase que justifica essa iniciativa, que uma das grandes questões que unem a nossa região são os problemas. Todo problema tem solução. Deus, que é todo-poderoso, não ia colocar sobre os nossos ombros algo que a gente não poderia carregar.
Se todo o cadeado tem uma chave para abrir, não é diferente para o problema. Muitas vezes a solução está no próprio problema, mas quem está no problema não consegue enxergar, não consegue identificar, porque nós somos passíveis de erro, somos seres humanos e estamos carregados aí de sensibilidade, de comprometimento emocional, muitas vezes até, em algum determinado problema. Quem sabe um problema de Tangará que nós não estamos conseguindo enxergar aqui em Campo Novo e enxergou, identificou e até diz o caminho, como é que resolve. Então nós precisamos ter esta simplicidade, esta humildade, de trazer e avocar para cada um a sua responsabilidade, processar, repito, aquilo que está dando certo e aquilo que está dando errado, ou que já alguém errou, por que nós vamos cometer o mesmo erro se alguém já produziu esta ciência, esse encaminhamento em relação a esse assunto. Nós temos muitos problemas comuns e muitas soluções comuns também, e muitas resoluções do próprio problema. Quem, na região, num país imenso como o nosso, com quase 6 mil municípios, tem as potencialidades turísticas que Campo Novo do Parecis tem, que Tangará tem, que a região tem, de graça. Nós não inventamos nada da natureza, nós ganhamos graciosamente isso. Nem caminhos, inclusive, nós não ganhamos prontos para que nós pudéssemos construir esses caminhos. Dentro da preservação, é claro, mas uma exploração no sentido de fazer com que os resultados disso sejam bons para a população, para a comunidade. E com toda esta potencialidade de recursos hídricos, naturais, minerais que nós temos, trabalhamos isoladamente. Não temos o caminho que nos leva para esses pontos, não temos o caminho das cachoeiras, das águas, da integração. E hoje, sem dúvida nenhuma, os olhares do mundo inteiro estão para o Brasil. E mais importante, está para o centro-oeste brasileiro. Por quê? Porque aqui está produzindo alimentos, vai produzir cada vez mais, mas aliado a esta produção precisa ter a preservação. E eles vão olhar muito em relação a isso, e quem conseguir fazer harmonizar a produção, a preservação em relação a isso, eu não tenho dúvida que a própria preservação, de repente, vai dar mais lucro até, dependendo da modalidade de produção desta nossa região. Todos estão olhando para o país, para o Centro-Oeste e para nós aqui. Daí a necessidade de nós estarmos integrados, unidos, fortalecidos e com uma identificação, uma identidade municipal, mas também regional. Ninguém cresce sozinho. É inútil Campo Novo do Parecis querer crescer sozinho, ser o único a dar as coisas certas nesta região. Aí todo mundo vai para lá. Aí vai acabar sendo um problema. Nós temos que fazer com que o município cresça na sua estrutura, mas com uma conexão regional, para que aquilo que for positivo para a região, ela possa estar em todos os municípios, não somente neste ou naquele, levando em consideração as suas peculiaridades. E nós não estamos desanimando de forma nenhuma nesta organização. Hoje nós temos 200 vereadores para correr atrás. Desses 200, eu não sei quantos que nós vamos conquistar, se é 40, se é 50, se é 60, mas bem mais do que um. E onde nós tivermos 2, já começa o debate. Para Clóvis de Paula, presidente da Câmara de Campo Novo, entre os objetivos desta iniciativa está a de envolver os municípios, fortalecendo as câmaras e melhorar o acesso aos governos. A iniciativa que Tangará tomou de dar continuidade nessa integração das câmaras da região e seus representantes, né, foi interessante, porque nós não podemos perder de vista o fortalecimento do legislativo, tanto nas pautas comuns, frente aos problemas dos municípios, que vivem lá na ponta, diretamente ligada ao povo, nós também temos questões de ordem legislativa, como aprimorar o conhecimento, nivelar o conhecimento dos vereadores, principalmente que vamos passar por um processo eleitoral em seguida agora, e podemos estar aí nivelando esse conhecimento e auxiliando os vereadores em bons projetos. No sentido que esse intercâmbio entre as câmaras, como citou antes o presidente aqui, existem soluções básicas para problemas que alguns municípios possam estar adotando, que nós podemos acatar e levar para o nosso município. Então isso acelera o processo de desenvolvimento. Além do que nós poderemos estar trazendo palestras, capacitação de ordem comum para todos, otimizando esse custo. Por que levar no município e não fazer isso de forma integrada e regional? Por que tem que ser individualizado e não pode ser integral? Então isso otimiza, favorece a região. Além disso, nós teremos um peso diferenciado político se nós falarmos em bloco,
quando nós demandarmos em bloco nossas pautas comuns da região, como, por exemplo, segurança, que não adianta nós falar em fazer segurança em Campo Novo, se não falarmos na região, principalmente por estar próximo de uma faixa de fronteira. Não adianta nós falarmos no hospital em Tangará, se não falarmos na política de saúde da região. Enfim, a própria integração das vias, da logística, que hoje passa aqui na nossa região. Então, esse é o objetivo, acho que é criar esse fórum do parlamento da região para que as pautas comuns ganhem peso e ganhem mais força política para que elas aconteçam mais rápido. No primeiro momento está a organização dessa frente parlamentar regional. No segundo momento, também apresentar as demandas para os prefeitos chamados para a discussão, juntamente com os nossos deputados estaduais, federal e senador. Com certeza, eu acho que cada instância vai ter a sua forma de ser demandado, né? Seja o Parlamento Federal e Estadual, quanto as instâncias municipais e também de governo do Estado. Cada uma no seu tempo e da sua forma, né? Mas todas elas, tenho certeza que teremos um efeito maior e mais positivo quando feito em bloco, quando nós conseguimos unir os vereadores, que são hoje realmente quem está na ponta, direto ao eleitor, que com certeza vai ser respeitado e tem um peso político para tratar e ajudar, inclusive os prefeitos, a fazer as demandas da região, que hoje sofrem muito aqui na nossa região do Médio Norte. Nós temos demandas históricas, por exemplo, o hospital regional dessa região. Ele dificilmente aconteceria se não fosse uma pauta que estivesse comum entre o parlamento e os executivos da região. Aquele fórum realizado em Campo Novo, com 112 vereadores, aquilo deu um peso muito grande, foi para uma audiência com o governador e a pauta era a saúde. Então, hoje desencadeia esse processo aqui na região. E é isso que nós queremos tratar, dar sequência. Pode ir para o turismo, pode ir para a produção, para a integração regional de apoio ao pequeno produtor também, que deve acontecer. Enfim, o objetivo realmente é esse, é ganhar força com a união. Clóvis, como é que você analisa essa iniciativa de trazer a união, o fortalecimento regional? Como eu citei no início, né, Tangará da Serra está de parabéns, o presidente Somavila, por essa iniciativa de continuar essa ação da integração das câmaras, do fortalecimento das câmaras. Então fica aqui nossos parabéns aos vereadores de Tangará, ao vereador Bezerra, também ao Somavila e todos aqui que colaboraram para esta ação. Com certeza, esta ação do presidente Somavila vai agregar muito para a região e também para Tangará da Serra. Pode ter certeza disso, que esse esforço em conjunto também agrega para o município de Tangará.